Hebreus 6, a partir do primeiro verso. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, comece a falar com Ele nesse momento, comece a deixar o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida. Não retenha nada, mas deixe Ele fluir livremente em você. Lembra que você veio aqui para adorar Ele, que você veio aqui para conversar com Ele, que você veio aqui para se entregar para Ele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua glória, pela Tua maravilhosa graça sobre nós. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para Te louvar, nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Que nós venhamos ter cada vez mais entendimento do Senhor, que a gente venha ter cada vez mais entendimento dos Teus propósitos sobre as nossas vidas e do caminho ao qual o Senhor quer que nós percorramos. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que está aqui, por cada vida representada, por cada família representada, que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, dentro de cada um de nós, e que Ele tenha liberdade nos nossos corações e nas nossas mentes nesse momento. Nesse momento, nós repreendemos todo e qualquer espírito de distração mediante o nome santo do Senhor Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer seta do maligno mediante o nome santo do Senhor Jesus. E nós repreendemos toda e qualquer artimanha do inimigo para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco da ministração de hoje, Senhor. Mediante o nome santo do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a ação do maligno neste lugar. Nós repreendemos toda e qualquer ação dele. Senhor, esteja conosco, esteja nos ensinando, esteja nos guiando. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Foi, acho que sábado retrasado, eu estava preparando a ministração de domingo e aí eu me deparei com esse texto. Daí eu comecei a preparar uma pregação para o próprio domingo sobre esse texto. Só que, porém, tinha a célula na casa da irmã Graça. E como eu não tinha outra ministração e eu não queria recorrer a ministrações antigas, eu falei, vou ministrar essa que eu estou pregando aqui. Só que eu achei maravilhoso esse texto depois que a gente ministrou, depois que a gente percorreu sobre tudo que o Senhor tinha a falar sobre esse texto. E aí ficou queimando no meu coração esse texto. Ficou queimando no meu coração, ficou queimando no meu coração. E aí eu conversei com o pastor e falei, pastor, estou pensando em fazer uma série na igreja. Uma série sobre os fundamentos rudimentares, né? Ou ensinos elementares. E por que a gente vai falar sobre ensinamentos rudimentares ou ensinos elementares? Por que a gente vai falar do básico do básico? E eu lembro que na célula a gente conversou sobre isso, porque aquilo que é básico tem se perdido na igreja. Aquilo que é simples tem se perdido na igreja. Aquilo que é o simples do simples não tem mais ministrado. As pessoas estão de olho em tantas revelações, em tantas coisas absurdas, em tantas coisas tremendas que elas estão se esquecendo do básico. E como que a gente vai construir uma casa começando pela parede e não pelo alicerce? Como que a gente vai construir um prédio começando pelo terraço e não pelo alicerce? O prédio vai cair, a casa vai cair, porque ela não está alicerçada em algo sólido, ela não está alicerçada em algo que vai sustentar ela e manter ela. E a vida cristã é a mesma coisa. Nós somos cristãos, nós somos protestantes e nós temos toda uma trajetória de como nós devemos caminhar. Nós temos toda uma trajetória de como nós devemos viver mediante Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo tem o ensino dele que ele passou para a gente. E como que nós vamos ser cristãos? Como que nós vamos estar debaixo da mão de Jesus, debaixo das coisas que Jesus quer que nós caminhamos, se nós não temos um alicerce bem fundamentado naquilo que ele ensinou, naquilo que ele pregou, naquilo que ele passou para a sua igreja? Então nós vamos ser uma igreja que quer a mão do Senhor, mas que não quer os ensinos do Senhor. Nós seremos uma igreja que quer a mão do Senhor, mas que nós não queremos a presença do Senhor. Nós queremos o benefício de ser salvo, nós queremos o benefício de curas, nós queremos o benefício de libertação, nós queremos tantos benefícios do Senhor, mas nós não nos alicerçaremos nas coisas fundamentais do Evangelho. Então nós seremos uma geração anêmica.
nós seremos uma geração fraca. Porque todo aquele que está dentro de uma ideologia, dentro de uma ideia, dentro de uma filosofia e não sabe os fundamentos dessa ideia, os fundamentos dessa filosofia, os fundamentos dessa ideologia, é facilmente quebrado por qualquer outra coisa que vier lá fora. Por quê? Porque você não tem um alicerce forte. Se vier um vento, qualquer vento que vier te derruba, porque as suas raízes não são profundas, porque as suas raízes não estão segurando em algo sólido e algo poderoso. E por isso que nós vamos falar sobre esses ensinamentos rudimentares, sobre esses ensinos elementares, sobre esses ensinos que são o básico do básico, mas que têm se afastado do nosso meio, que têm fugido do nosso meio. E em Hebreus 6, o verso 1 e o verso 2, é o evangelho do começo ao fim. Por que é o evangelho do começo ao fim? Porque fala do arrependimento, fala da fé em Deus, fala a respeito da instrução dos 2 batismos, que não é somente um batismo, e fala a respeito da imposição de mãos, fala a respeito da ressurreição dos mortos e fala a respeito do juízo eterno. E nas próximas 6 ministrações, que eu vou estar aqui em cima, a gente vai passar por cada um desses temas. Então nós vamos falar sobre a fé em Deus. A gente já pregou sobre fé aqui uma vez, eu lembro, mas nós vamos falar de novo sobre a fé em Deus, tirando a parte protestante. Quando a gente pregou, a gente caminhou bem no protestantismo. A gente vai falar acerca dos 2 batismos, que eu acho muito importante. Imposição de mãos, que virou algo polêmico na igreja. A gente vai falar também sobre a ressurreição de mortos, coisa que eu acho que ninguém fala hoje em dia, da ressurreição de mortos. E nós vamos falar sobre o juízo eterno, porque lá fora tem começado uma teologia onde não existe o juízo eterno. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que quando nós morrermos, nós não vamos para o inferno sofrer o juízo eterno, mas nós seremos apagados da existência. Pô, aí é fácil, né? Aí é fácil. Nós vamos passar por tudo isso, e aqui em Hebreus 6, 1 e 2 está todo o evangelho. E como eu disse, nós perdemos alguns desses fundamentos na nossa geração, e principalmente o fundamento do arrependimento. E quando nós perdemos um dos fundamentos, toda a casa tem o perigo de cair. Todo o prédio que nós estamos construindo tem o perigo de cair por causa de um fundamento, por causa de um dos alicerces. É necessário que nós tenhamos o alicerce por completo em nós. Não somente um que eu gosto mais, outro que eu gosto mais, ou outro que eu gosto mais. É necessário que tenhamos todos, para que nós venhamos construir aquilo que o Senhor quer pôr nos nossos corações. E a gente vai colocar esses alicerces aqui, porque eu creio, e toda a igreja crê, que o Senhor está construindo algo aqui. Que o Senhor está construindo algo nessa casa, que o Senhor está construindo algo intimamente em cada um de nós. E por isso o Senhor tem nos repreendido tanto. Por isso o Senhor tem nos ensinado tanto. Por isso o Senhor tem nos abraçado tanto e tem trazido tantas coisas para a gente. Então, por isso nós vamos passar por isso e lançaremos de novo esses fundamentos. Aí eu peguei aqui arrependimento pelo dicionário. Primeiro significado, pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição. Segundo significado, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, esses 2 significados são significados humanos. Aí o terceiro significado pelo próprio dicionário é, no judaísmo e no cristianismo, ato central da virtude religiosa, que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Nós já falamos sobre moralidade, quer dizer, a gente já falou sobre moralidade na célula, né? Mas a gente vai falar porque futuramente a gente vai falar sobre os reis, né? Nós vamos falar sobre esse caminho do evangelho. Mas só no dicionário a gente já entende muito bem o que é o arrependimento. Nós entendemos que um arrependimento humano é aquele arrependimento, não, cara, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo outro, ou eu não deveria ter tido tal atitude, ou eu não deveria ter falado tal palavra. Só que quando a gente vem no próprio dicionário para uma lógica mais da religião e da religião cristã e da religião judaica, é o ato central da virtude religiosa. E por que o ato central da virtude religiosa? Porque o arrependimento é o nosso primeiro ponto.
É o nosso primeiro contato. O arrependimento é quando nós nascemos. O arrependimento é quando Deus se revela a nós. O arrependimento é quando o Senhor se manifesta para a gente. Então, ele é o ato central da nossa virtude religiosa, do nosso modo de viver religioso, da nossa crença religiosa. O arrependimento é o ato central. Ele está no meio de todas as nossas práticas, porque é necessário que nós venhamos ter esse arrependimento, e ele consiste num sentimento de rejeição sincera ao comportamento pregresso. Então nós rejeitamos o velho homem e nós vamos em frente a um novo homem, a uma nova criatura, e por intermédio de Jesus Cristo e por intermédio de quem ele é. Então, pelo próprio dicionário, a gente aprende o que é arrependimento e a gente entende o que é arrependimento. E eu escrevi: se tirarmos o arrependimento, o que acontece se nós tirarmos o arrependimento? Se nós tirarmos o arrependimento, por que nós vamos batizar as pessoas se não há arrependimento? Por que pessoas deveriam conhecer o Senhor se não existe o arrependimento? Como pessoas conheceriam o Senhor se não existe o arrependimento? Onde nós estaríamos agora, nesse momento, se não existisse o arrependimento? Onde estaria o Evangelho? O que aconteceria com nossos feitos passados e com os nossos feitos de hoje, se não houvesse o arrependimento? Então, é da gente se questionar como que um evangelho pregado sem um arrependimento vai produzir todos esses frutos, vai produzir todas essas coisas. Como que um evangelho sem arrependimento vai produzir um batismo santo, um batismo puro? Nós vamos falar sobre os dois batismos. Ele pode produzir, sim, um batismo de molhar a cabeça, mas como que ele vai produzir um batismo espiritual, um mover espiritual de Deus na vida daquele que se arrependeu e se converteu ao Evangelho Santo de Jesus? Como que as pessoas vão conhecer o Senhor se as pessoas não se arrependerem dos velhos atos passados delas? Como que elas vão conhecer o Senhor se elas não se arrependerem de toda a forma que elas têm vivido a vida sem a presença do próprio Senhor? Como que elas vão encontrar o Senhor se elas não se arrependerem? E aí, eu coloquei aqui, Jesus ele veio para curar, ele veio para perdoar pecados, para multiplicar pão e peixe, libertar possessos de demônios, ressuscitar mortos, andar sobre águas, acalmar tempestades, transformar água em vinho, espalhar o seu amor para conosco e para com o próximo, nos ensinar isso, para morrer na cruz pelos filhos de Deus e ressuscitar no terceiro dia. Jesus veio para todas essas coisas e Jesus fez todas essas coisas. E tudo isso está certo. E esse é o evangelho que é pregado no mundo de hoje. É um evangelho de um Jesus que veio para curar, de um Jesus que veio para perdoar pecados e todas essas coisas que eu falei aqui. Esse é o evangelho popular hoje. Esse é o evangelho que mais é pregado. Esse é o evangelho que o Reels do Instagram está dando mais curtida, que no Facebook está dando mais curtida, das igrejas mais cheias, das igrejas mais lotadas, das pessoas lá fora que você fala: irmão, você quer conhecer Jesus? Elas dizem: não, eu conheço Jesus, é o que cura, é o que multiplica peixe, é o que faz não sei o que lá mais, eu conheço esse Jesus. Lá fora todo mundo conhece esse Jesus. Todas essas igrejas conhecem esse Jesus. Todos esses pseudo-cristãos conhecem Jesus e todos esses não pseudo-cristãos, não cristãos, conhecem esse Jesus de todas essas coisas. Só que Jesus ele fez tudo isso, mas ele trouxe o ensinamento para a gente. Vamos ler Marcos 1. Vamos ao Evangelho de João Marcos. Marcos 1. Evangelho de Marcos 1. A partir do primeiro verso mesmo. Só voltar um pouquinho. Ele está depois de Mateus. Mateus é mais fácil de achar. Glória a Deus. João Marcos 1, a partir do primeiro verso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à sua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele.
Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, só até aqui primeiro. Então, em Marcos 1, do verso 1 ao 4, diz, a gente aprende duas coisas. A primeira coisa que a gente aprende, que é o evangelho de Jesus Cristo, que tudo que vai acontecer daqui para frente tem uma pessoa central, que é Jesus Cristo, que é Jesus de Nazaré. Então, é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de João Batista, não é o evangelho de Isaías, não é o evangelho de Davi, não é o evangelho de Moisés e nem o evangelho de Abraão. Aqui é o evangelho de Jesus, o evangelho do Nazareno. A segunda coisa que nós aprendemos é o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, ele batizava as pessoas a partir do arrependimento das pessoas. Então, aqui a gente entende algo simples, que o batismo é o quê? É eu reconhecendo que eu sou um pecador e eu falando para o Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e como ato simbólico ao meu arrependimento dos meus pecados, eu vou ser batizado, eu vou ser imerso nessas águas e quando eu voltar dessas águas eu serei uma nova pessoa, eu serei uma nova criatura. O velho homem vai morrer afogado e vai vir um novo homem. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Sendo assim, a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. Não tem como eu ter um batismo de arrependimento e pregar outras coisas. O batismo de arrependimento, ele vai estar pregando prosperidade. Não faz sentido. Então, toda a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e mudem seus caminhos. Então, João, ele vem para fazer isso. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Essa mensagem de arrependimento e esse batismo de arrependimento, essas veredas retas para Jesus, esse caminho reto para Jesus, para quando Jesus aparecer. E aí agora a gente vai ler mais um pouquinho para frente, a gente vai ler do 7 em diante, do verso 7 em diante. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar, não sei ler, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então nós entendemos que esse evangelho é o evangelho de Jesus. Nós entendemos que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. E agora no verso 7 e 8 nós aprendemos o quê? Desculpa. Nós aprendemos que João, ele diz, gente, a mensagem que eu prego é uma mensagem poderosa. O batismo que eu faço é um batismo poderoso. Só que vai vir alguém que é maior do que eu. Vai vir alguém que é mais poderoso do que eu. Vai vir alguém que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. De tão poderoso, de tão maravilhoso, de tão grandioso, de tão glorioso que ele é. E sabe, gente, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, a gente vai passar pelos dois batismos, aqui já está mais ou menos um insight um pouquinho do que vai acontecer. E aí do 9 em diante. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado e de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os serviam. Ao 13, né? Então Jesus ele é batizado por João, Jesus é confirmado por Deus e depois Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Do 14 em diante, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam e creiam nas boas novas. Então João ele é preso e ele é preso por pregar a mensagem de arrependimento. Porque João não seria preso por elogiar o governador. João não seria preso por falar que as pessoas vão prosperar.
João não seria preso por dizer que todos são salvos porque todos são filhos de Deus. João não seria preso por dizer que celeiros vão se encher ou que tantas outras coisas vão acontecer. Só teria uma coisa que faria João ser preso: pregar sobre arrependimento. Falar que devemos nos arrepender, que nós devemos endireitar os nossos caminhos, que nós devemos endireitar as nossas veredas. Falar que a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida, a forma que nós estamos conduzindo tudo aquilo que Deus nos entrega, que é o nosso fôlego de vida, é uma forma errônea que nós deveríamos alinhar a nossa forma de vida, alinhar as coisas que nós praticamos, aquilo que Deus deseja de nós. E João foi pregando isso para todas as pessoas, até que chegou um ponto onde João viu que o governador, eu acho que é o governador, se eu estiver errado, me perdoem, mas que ele estava em pecado, que ele estava em pecado, não vamos entrar no que era, mas que ele estava em pecado, e João começou a proclamar para esse governador que ele devia se arrepender, que ele devia mudar aquilo porque ele estava errado por praticar aquelas coisas e por fazer aquilo, que ele devia endireitar o caminho dele conforme um caminho justo, conforme um caminho moral. Só que o governador, ele não aceita essa mensagem. E com o João aqui, a gente aprende que nós não somos o Cristo, nós não somos Jesus. Nós vamos fazer coisas sim, mas que o tema central, a pessoa central de todo o Evangelho é Jesus Cristo. Nós aprendemos isso com ele. Mas nós também aprendemos com ele que nós temos obrigações para fazer para com Jesus. Como João batizou Jesus, nós também temos coisas para fazer para Jesus. Nós também somos uma voz que clama no deserto. Nós também somos uma voz que queremos endireitar o mundo para que Jesus venha caminhar sobre esse mundo, endireitar pessoas para que Jesus venha conhecer essas pessoas e venham se encontrar com essas pessoas. Só que como tinha o governador que não queria ouvir essa palavra, que não queria aceitar essa palavra, lá fora tem inúmeros que estão da mesma forma, que não querem ouvir essa palavra, que não querem ouvir essa mensagem, que não querem ouvir esse evangelho. E essas pessoas, elas não estão somente fora da igreja, mas elas também estão dentro da igreja. Elas também habitam no meio do povo de Deus. Nós somos ovelhas dentre lobos, mas tem lobos querendo entrar dentro do aprisco e querendo ensinar outras coisas e querendo tirar certos ensinos. Ou quem de nós já não viu alguns hereges que, quando confrontados, eles não querem saber se a palavra deles está errada ou não. Eu preguei aquilo, eu preguei isso, eu disse isso e é isso. A pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer mudar o modo de vida dela, a pessoa não quer mudar o jeito que ela vive. E lá fora tem muitos assim, tem muitos e muitos e muitos. Nós estamos vendo agora que há algumas séries de pregações de um pastor que está incomodando o mundo, que está incomodando as pessoas. E por que está incomodando as pessoas? Porque é uma mensagem que ela vai gerar arrependimento naqueles que o Senhor quiser tocar. É uma mensagem que vai gerar mudança de vida em várias pessoas. Só que essa mensagem de arrependimento, ela incomoda. Essa mensagem de arrependimento, ela incomoda porque ela é como um espinho na nossa carne. Essa mensagem de arrependimento, ela vem dizer, Luquésio, você tem que mudar certas atitudes, você tem que mudar certas palavras, você tem que mudar ambientes que você está pisando, você tem que mudar pensamentos seus, você tem que mudar jeitos de olhares seus, você tem que mudar coisas que você está ouvindo. Endireite essas veredas, endireite a sua vida para que o Senhor venha caminhar, para que o Senhor venha passar. Se endireite. Só que essa palavra, ela incomoda. Porque se endireitar é difícil, se endireitar é chato, se endireitar é incômodo para nós. É muito mais fácil a gente vir na igreja, sentar no banco e ouvir alguém falar sobre a graça eterna. E ouvir alguém falar que Deus nos ama tanto que entregou seu Filho unigênito. E só isso. Então Deus me ama tanto que Ele entregou seu Filho unigênito, então a salvação já está feita. Não precisa de mais nada, não preciso procurar mais nada. Não preciso encontrar mais nada, porque Deus me ama tanto que Ele entregou o Filho dele, ou seja, Deus me aceitou da forma que eu sou. Deus me aceitou da maneira que eu sou. O Senhor não se incomoda com as minhas palavras por onde eu piso os meus pés. O Senhor não se incomoda com o rancor do meu coração. O Senhor não se incomoda com o meu pensamento. Ele não se incomoda.
Ele me ama tanto que ele entregou o Filho unigênito dele por mim. Por mim. E essa é a mensagem que está sendo ministrada. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Porque a igreja, ela está ficando doente por causa desses falsos profetas. A igreja está ficando doente por causa desses falsos teólogos. A igreja está ficando doente por causa desses falsos ensinos. Porque ninguém mais vai para o inferno, dependendo dessas palavras. O diabo não tem ação nenhuma mais no mundo se depender dessas palavras. A morte, ela não existe se depender dessas palavras. O fogo eterno não existe se depender dessas palavras. Possessões demoníacas não existem se depender dessas palavras. Nada disso existe se depender dessas palavras, porque Deus me ama tanto. Esse evangelho de hipergraça é um evangelho maldito. Essas palavras de somente amor, amor, amor são palavras malditas. É um tanto de Simão querendo ensinar um tanto de Simão como viver evangelho, mas é um tanto de Simão que não conhecem a Deus. É um tanto de Simão que somente molharam a cabeça e não conhecem os propósitos de Deus. É um tanto de Simão que seguiram Felipe por um caminho, mas não foram transformados. Não foram mudados. Por isso daqui é necessário. Por isso que fundamento rudimentar, o simples do simples é necessário. É totalmente necessário. Porque enquanto a gente está falando sobre arrependimento aqui, tem alguma igreja lá fora pregando que você vai conquistar o mundo. Tem alguma igreja lá fora pregando que todas as riquezas vão vir para os seus celeiros e sei lá o que lá mais. Tem um tanto de gente em outra igreja lá que está com o coração quente, porque Deus ama ele, porque Deus ama ele, e de domingo em domingo, domingo em domingo é a mesma ministração. São pastores que pregam com um sorriso no rosto, um sorriso demoníaco. Uma palavra que ela não causa mudança numa igreja, uma palavra que ela não causa mudança em membros. E quando alguém começar a falar sobre essas coisas, vai ser como João Batista, esse irmão é doido. Essa igreja é louca continuar caminhando nisso. Isso é tão Antigo Testamento. Isso é tão Jeremias gritando e gritando e gritando e pregando aquelas coisas. Será que ele não encontrou o evangelho da graça até hoje? Ele continua nesse evangelho de lei, nesse evangelho de morte, porque a lei só vai gerar morte. A lei gera morte, sim. Só que o evangelho da hipergraça, esse evangelho que ignora a lei totalmente, ele vai gerar uma morte, só que uma morte sedativa. Você está caminhando para o inferno junto com os outros, só que você está anestesiado. Você acha que não? Você acha que não? E aí quando chegar lá em cima, Senhor, eu te amo. Meu filho, eu não te conheço. Mas Senhor, eu chorei tanto em cultos, nossa, eu me derramava tanto. Mas você fez isso porque a minha presença estava ali, porque o meu Espírito Santo estava fluindo ali naquele lugar, ou porque o pé de Indó doía muito no seu coração? Porque a música que estava tocando movia muito as suas emoções. Porque a voz do cantor que estava lá em cima era linda. Porque a letra da música era linda. Você chorou por esses motivos ou você chorou porque você me encontrou? Ou você chorou porque você olhou para toda a sua vida e pensou: se não for o Senhor Jesus na minha vida, eu não sou nada. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu não estou falando que eles estão chorando falsamente. Não, eles estão chorando. Só que será que eles estão chorando pelo motivo certo? Será que eles estão chorando realmente pelo evangelho fundamentado de Deus? O evangelho elementar? O evangelho simples? Ou será que é somente moveres? Porque, gente, o diabo ele consegue criar ambientes também. Ele consegue mover as nossas emoções também. É só ver um filme, ver A Culpa é das Estrelas, você chora. Você chora.
Escuta algumas músicas lá fora, você chora também. Lê certos livros, você chora também. Você chora. Então, chorar não é somente o Espírito Santo que pode causar isso em você, mas o inimigo também pode causar em você. Até para isso você tem que saber onde você está fundamentado. No que você está crendo. No que você está acreditando. Amém? Então, João Batista, ele nos ensina isso, que tem gente lá fora que não está nem aí. Que não se importa, e se puderem nos matar, vão nos matar. Se puderem cortar a nossa cabeça, vão cortar a nossa cabeça. Eles não vão fazer isso. Eu também creio que não vão, porque lá fora eles perderiam a razão, mas vão cancelar que é uma morte virtual. Vão cada vez mais nos ignorando e cada vez mais nos colocando como bicho do mar, igual João Batista era. Se a igreja realmente se fundamentasse em todas as coisas que o Senhor nos ensina, em todo o ensino de Deus, a igreja seria vista por todos eles como João Batista. Seria visto como pessoas que se vestem mal, seria visto como animais. E olhar, você vê, você não pode conversar com aquele irmão porque não sei o que, não sei o que lá mais. Nos enxergariam como João Batista. Amém? Então, João foi preso por pregar o arrependimento. Duvidam que isso pode acontecer conosco? E aqui, Jesus começa seu ministério com sua mensagem, seu evangelho. O reino está próximo, arrependam-se. Então, essa mensagem não é uma mensagem de João Batista, mas é uma mensagem do próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele amplifica ela mais, que o Senhor Jesus diz: gente, o reino está próximo, os céus estão próximos, o céu está quase aqui. Então arrependam-se. Por que arrependam-se? Porque vocês não participarão se vocês não tiverem um coração transformado. Se vocês não tiverem uma vida transformada. Você não vai entrar no céu da mesma forma que você está aqui embaixo. Você não vai entrar nos céus da mesma maneira que você vive aqui embaixo. É necessário que haja uma mudança, uma transformação de mente, uma metanoia completa para que você venha participar dos céus. Então Jesus, ele dá um aviso para todos. E nesse aviso ele vem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então esse evangelho do arrependimento, do arrependa-se, é um evangelho de Jesus Cristo. É uma mensagem de Jesus Cristo. É um fundamento rudimentar da fé em Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo. Então, como eu disse, Jesus, ele veio para curar, ele veio para multiplicar pão e peixe, ele veio para libertar possessos por demônios, ele veio para ressuscitar mortos, ele veio para andar sobre as águas, ele veio para acalmar tempestades, ele veio para transformar água em vinho, ele veio para tudo isso. Mas eu escrevi: Jesus, ele veio procurar, mas nós morreremos em breve. Por isso, essa cura não é o cerne do evangelho. Ele veio para multiplicar pão e peixe, mas nós vamos ter fome de novo. Por isso, isso não é o cerne do evangelho. Ele veio para libertar possessos por demônios, mas se não vigiarem, pode ser que venham até mais demônios do que os que já tinham na pessoa. Então, por isso, isso não é o cerne do evangelho. Ele veio para ressuscitar mortos, mas esses mortos vão acabar morrendo de novo. Por isso, isso não é o cerne do evangelho. Ele veio para andar sobre as águas, mas alguns podem afundar e nós não vamos ficar sobre as águas a nossa vida toda. Por isso, andar sobre as águas não é o cerne do evangelho. Ele veio para acalmar tempestades, mas um dia vai chover de novo. Por isso, isso não é o cerne do evangelho. Ele veio para transformar água em vinho, mas nós não viveremos para sempre em festas. Por isso, isso não é o cerne do evangelho. E algumas pessoas estão levando o evangelho somente como essas curas. Somente como essas curas. E eu não estou falando que tem algum problema na cura da alma, essas coisas, não. Entendam quando eu digo cura física.
Que algumas pessoas vão de igreja em igreja, igreja em igreja, procurando somente esse tipo de mover. Mas isso não é o evangelho. Tem pessoas que vão somente por aquilo que pode se multiplicar na vida delas através de Jesus. Só que isso não é o cerne do evangelho. Essas coisas não são o cerne do evangelho, não são o cerne da mensagem de Jesus Cristo. Nenhuma dessas coisas é um elemento fundamental da mensagem de Jesus Cristo e da mensagem bíblica, porque todas essas coisas podem passar. Todas essas coisas podem se findar, mas a mensagem do arrependimento, que é o que Jesus veio trazer para nós, que é o que Jesus trouxe naquela época, isso pode nos levar para uma eternidade com o Pai. É aquilo, Jesus não está preocupado com aquilo que é físico em nós, mas Jesus está preocupado com aquilo que é espiritual em nós, porque ele diz: o reino está próximo. Jesus não está falando que vai cair um pedaço de terra em cima da terra com casas construídas. Não, não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Sendo um reino espiritual, nós só podemos adentrar lá espiritualmente. Então, o que vai gerar um fruto espiritual para entrarmos lá espiritualmente é o arrependimento. Por isso, o cerne da mensagem dele é esse arrependimento. Por isso, como primeiro elemento rudimentar, é o arrependimento. Porque através dele vem fluir todas as outras coisas. E não é que nenhuma dessas coisas aqui que eu li não vão acontecer sim. Vão acontecer. Mas vão ser frutos disso daqui que vai acontecer dentro de cada um de nós, que vai acontecer dentro da vida de tantas outras pessoas lá fora. Mas se isso daqui não acontecer, nós somos uma igreja falida. Nós somos um povo de Deus que não é de Deus. Nós somos irmãos que não são adotados por Deus. Nós somos ramos que não estão fixos na figueira que é Jesus. Nós somos pessoas que dizemos estar, mas não estamos. Nós somos igrejas que adoram a si mesmas. Nós somos cristãos que adoram a si mesmos, que procuram coisas para si mesmos, que centralizam em si mesmos. Isso é humanismo. Isso é humanismo. E quantas igrejas lá fora não estão lotadas de humanismo? Quantas igrejas lá fora não repreenderiam uma mensagem dessa? Quantas igrejas lá fora não já repreenderam outras mensagens dessa? Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Como não precisa? Como não precisa? Como vamos conhecer Jesus se a primeira mensagem dele, que é uma mensagem de arrependimento, nós negamos? Nós ignoramos? Como vamos construir algo para Jesus se um dos fundamentos dele nós ignoramos? Nós deixamos de lado. É essencial para a vida cristã, para a vida de uma igreja, para a vida de uma comunidade. Sem isso nós não somos. Sem o arrependimento seremos miseráveis, condenados ao inferno por toda a eternidade. É isso que nós somos sem o arrependimento. Miseráveis, condenados ao inferno por toda a eternidade. Ai, Luquez, eu vou para a igreja, e daí? Sem o arrependimento, você pode ficar aqui a sua vida toda, você pode dormir aqui dentro. Você é um miserável, condenado ao inferno. E sabe, sem o arrependimento você pode ter todas as outras coisas que eu li aqui em cima e você continuar sendo um miserável, condenado ao inferno. Minha família é cristã. E daí? Em casa tem uma Bíblia. E daí? Eu vejo pregações de fulano. E daí? Nenhuma dessas coisas vai produzir salvação e conversão na sua vida. O arrependimento vai produzir essas coisas na sua vida. Mas se você não quer arrepender, se você quer viver a sua vida da mesma forma que você vivia tantos anos lá atrás, da mesma maneira que você conduzia tantos tempos lá atrás, da mesma forma que você conduzia antes, você é um miserável caminhando para o inferno. É isso, sem um arrependimento.
sem um arrependimento nas nossas vidas, sem um arrependimento na vida da igreja, o inferno vai estar cheio, vai estar cheio. Vai ter pastores, vai ter bispos, vai ter, sei lá, vai ter levitas, vai ter tudo lá no inferno. A igreja toda vai estar lá no inferno. Por quê? Porque a igreja não tinha arrependimento nela, não buscava arrependimento nela. E aí chegar lá embaixo, lá vai cantar seus louvores. Porque sem o arrependimento não tem como ser gerada salvação. Não tem como ser gerada salvação sem o arrependimento. O arrependimento, mas o segundo elemento da fé, mas o segundo elemento rudimentar, que é a fé em Deus, é o que gera conversão. Mas o primeiro é o arrependimento. Quantas pessoas não se arrependeram da sua vida, olharam e falaram, cara, da forma que eu tô não dá para viver. Da forma que eu tô não dá para continuar. Eu vou para a igreja. Lá minha vida vai mudar. Chega na igreja, começa a ouvir, começa a entender o que está acontecendo. A pessoa já tem um arrependimento. É só aquela fé ser gerada nela que há conversão. E aí, o céu se alegra. O Senhor se alegra. O filho pródigo só voltou depois que ele se arrependeu do que ele tinha feito. Só depois que ele se arrependeu daquilo que ele tinha tirado do pai. E está cheio de filho pródigo por aí. Pessoas que estão pegando bênçãos de Deus e levando para qualquer lugar. Levando para qualquer lugar. Pessoas que estão pegando um amor de Deus. Pessoas que estão pegando uma graça de Deus. Pessoas que estão pegando multiplicações de bens de Deus. Estão levando para vários lugares. Estão saindo da casa do Senhor com todas essas coisas para elas. Pessoas que vêm aqui somente para alguém expulsar o demônio dela e aí ela vai para lá com a liberdade dela. Quantos leprosos foram curados? E quantos voltaram? Quantos olharam e falaram, realmente, aquele ali tem palavras de vida eterna. Não era somente sobre a cura. Não era somente sobre a cura física. Tem algo a mais. E porque tem algo a mais, eu vou lá atrás dele. Agora não, a maioria são como os outros 9. Foram curados e foram viver a vida deles. Tiveram salvação? Talvez ouviram o evangelho mais lá para frente, a Bíblia não fala. Mas se não se arrependeram, não teve. Então, sem o arrependimento, seremos miseráveis, condenados ao inferno por toda a eternidade, mesmo tendo todas as outras bênçãos descritas acima. Essas coisas, essas bênçãos, esses milagres, eles sustentam a mensagem de Jesus. Mas eles não são a mensagem de Jesus. O milagre, ele não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: o reino está próximo, arrependa-se. Os milagres eram só para afirmar aquilo que ele estava dizendo. Mas há um grande problema quando nós buscamos somente o milagre e não buscamos a palavra que é afirmada pelo milagre. Lá em João 6,8, Pedro, vamos lá para João 6,8. Amém? João 6,8. Vamos ler. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com... Oxi, não é João não. É João 6,68, perdão, irmãos. Mil perdões. 6,68. Bom que tá perto, né? É ruim quando o irmão fala João 2 e é lá Joel 2. Até todo mundo acha.
João 6:68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então aqui Pedro reconhece o quê? O que é que Pedro reconhece? Senhor, eu reconheço que eu consigo andar sobre as águas com o Senhor. Eu reconheço que o Senhor anda sobre as águas. Senhor, eu reconheço que o Senhor multiplica pães. Senhor, eu reconheço que o Senhor expulsa demônios. Senhor, eu reconheço, sei lá, tantos outros milagres eu reconheço. Não. Senhor, eu reconheço que tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eu não estou reconhecendo os milagres, mas eu estou reconhecendo as tuas palavras. Só que os outros, eles estão fazendo o quê? Senhor, eu reconheço os milagres, as palavras, não. As palavras, não. Se for só os milagres, a gente tem um relacionamento muito saudável. Agora, se for as palavras, fica difícil a gente se relacionar. Fica difícil a gente conversar. Porque as palavras incomodam. As palavras são difíceis de engolir. Tanto que está aqui a própria passagem, falando que tantos discípulos e tantos abandonaram o Senhor Jesus por causa da mensagem, por causa da palavra. Quem pode suportar essa palavra? Quem pode suportar esse evangelho? E todos vão embora. E aí Jesus olha para os 12 e fala: e aí, vocês não vão embora não? Porque a palavra não vai mudar. A palavra é a mesma. A palavra que fez todos eles irem embora é a mesma palavra que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem ir embora, podem ir embora, porque a palavra vai permanecer a mesma palavra. A mesma palavra. Ela não vai alterar porque 70 foram embora. Ela não vai alterar porque 1 bilhão de pessoas não quer aceitar essa palavra. Não, ela vai continuar sendo a mesma palavra. Vocês vão ficar ou vocês vão ir embora? E aí Pedro sabiamente diz: Senhor, para onde a gente vai se só tu tens palavras de vida eterna? Aonde a gente vai caminhar? Aonde a gente vai viver se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, não é sobre os peixes, eu posso trabalhar. Senhor, não é sobre as outras coisas que o Senhor fez, mas é sobre as tuas palavras. E nós vamos permanecer com as suas palavras. Sejam doces e amáveis, ou sejam duras e amargas. Nós vamos permanecer com as suas palavras. Nós vamos permanecer fundamentados nas suas palavras. Porque elas trazem vida eterna. Pedro reconheceu que essas palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E nós temos que reconhecer que essas palavras são palavras de vida eterna. Amém? Eu escrevi outras coisas, mas acho que nós podemos finalizar por aqui. Amém, gente? Todo mundo feliz aí? Todo mundo tranquilo? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela palavra dele para a gente essa noite. Amém? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus, eleve seu pensamento a Deus. Começa a falar com Ele. Começa a abrir o seu coração para Ele. Começa a dizer: Senhor, habita em mim. Habita em mim, Senhor. Senhor, eu não vou me afastar de Ti porque as Suas palavras são duras. Não. Eu vou permanecer, Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero continuar firme, meu Pai. Senhor, que naquilo que nós estamos construindo, meu Pai, seja uma construção sólida, porque nós vamos estar fundamentados em Ti. Nós vamos estar fundamentados no Seu Evangelho, fundamentados nas Tuas palavras, fundamentados na Tua vida santa, meu Pai. Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais este momento de ensino, meu Pai. Obrigado por mais este momento, meu Pai, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra maravilhosa, meu Pai. A Tua palavra santa, meu Pai. Senhor, venha gerar em nós, meu Pai, arrependimento, meu Pai. Venha gerar em nós, meu Pai, arrependimento, Senhor. Que nós não venhamos achar que nós já somos santos, meu Pai. Que nós não venhamos achar que nós já somos merecedores de salvação, meu Pai. Que nós não venhamos achar, meu Pai, que nós somos um lírio único
meu Pai, no canto, mas que nós venhamos ver, meu Pai, que em nós ainda há uma natureza pecaminosa, meu Pai. Que em nós ainda há uma inclinação para o pecado, meu Pai. Que em nós ainda há uma inclinação para as coisas erradas do mundo, para as coisas que não te agradam, meu Pai. Então gera em nós, meu Pai, arrependimento, meu Pai. Gera em nós arrependimento, Senhor. Que nós não venhamos viver a nossa vida displicentemente, meu Pai, mas que nós venhamos viver a nossa vida fundamentados em Ti, fundamentados em quem o Senhor é, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha guiar os nossos passos. Que o Teu Espírito Santo venha guiar as nossas palavras e as nossas atitudes, meu Pai. Senhor, nós queremos ser os Teus filhos, meu Pai. E, Senhor, nós queremos estar na Tua presença, meu Pai. Para todos sempre, meu Pai. Para todos sempre, Senhor. Senhor, eu te agradeço mais uma vez, meu Pai, por esse momento. Eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez pela Tua palavra e pela vida das pessoas que estão aqui. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pois só Tu és maravilhoso e santo, meu Pai. Amém. Antes de finalizar, eu queria só falar algo sobre a hipergraça. Tinha um escritor, eu não vou conseguir ler o nome desse cara aqui, não sei nem para que eu anotei, né? Porque, misericórdia. Dietrich Bonhoeffer é o nome dele, né? E ele tem, acho que é muito difícil ler o nome dele, né? Já a misericórdia de Deus eu consegui ler o nome dele, já seria um milagre aqui. Mas ele tem um livro chamado A Graça Barata. Acho depois interessante a gente ler ele. Eu li alguns trechos e tem algo que eu acho interessante sobre a hipergraça, que é, na hipergraça pode tudo. E isso é errado, porque eles falam do amor de Deus e como que no amor pode tudo. Como que no amor pode ter qualquer ato, pode ter qualquer ação, pode ter qualquer palavra. Uma coisa, ela não conecta com a outra. Porque o amor é um atributo que impõe limites. Ele é um atributo que impõe limites, porque o amor não abusa, o amor não usa desmedidamente, o amor não agride, o amor não trai, o amor não mente, o amor não rouba. E a hipergraça, ela é o contrário. Ela abusa do amor de Deus. Ela abusa da mão de Deus e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Ela usa desmedidamente esse amor de Deus. Ela usa desmedidamente essa graça de Deus. Ela agride as Escrituras. Ela agride a vida cristã. Ela agride os fundamentos elementares que Deus coloca sobre a nossa vida. E ela trai tudo aquilo que a Escritura ensina. Ela trai toda a vida de Deus, ela trai toda a Bíblia, e ela mente falando que vamos ter salvação independente da forma que vivermos, porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Então, ela mente e ela rouba os santos e leva para o inferno. Amém? Era só isso que eu queria complementar. Pastor? Glória a Deus, amém? Vou pedir para toda a igreja se colocarem de pé, em nome de Jesus, vamos encerrar, finalizar, amém? Glória a Deus, curva a tua cabeça, feche teus olhos, e não esqueçamos aí, né, não só durante a semana, mas por toda a vida, acerca dessa mensagem, o arrependimento, né? Aquele que não tem, peça a Deus, e Ele nos dará, amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem, pela instrução, pelo fundamento, Pai, que o Senhor trouxe à nossa igreja nessa noite, aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, Deus, cada dia abundantemente, Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor, com os Teus fundamentos. Que o Senhor, Pai, nos agracie, Senhor, todos os dias, Pai, com a Tua poderosa mensagem, Pai. E que nós, nos nossos corações, possam estar contritos, voltados para o Senhor, Pai. Que tenhamos, ó Pai, o arrependimento no nosso coração. Se ainda não temos, o meu Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, coloca, Senhor, em nosso coração esse arrependimento, papai, para que possamos não ser levados pelo mundo, Pai, mas ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, Deus, te agradecemos por essa poderosa mensagem e que o Senhor nos abençoe, Deus, mais essa semana, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor
Seja conosco, Pai, hoje e todo sempre. Amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de vida com Deus. Amém? Deus abençoe.